Quem tem filho pequeno, é impossível que não se sensibilize com isso. Os pais deixaram uma criancinha numa creche temporária. Vou falar que é uma creche temporária porque nós não estamos em período letivo. As aulas não voltaram em nenhuma escola, nós estamos no dia 10 de janeiro. Só que alguns lugares de Londrina oferecem um espaço para que os pais deixem os filhos, para que eles fiquem enquanto eles estão trabalhando. De repente o pai e a mãe não tem um avô, não tem uma avó, não tem um tio, uma tia, um vizinho legal que possa deixar uma criancinha. Esse espaço na zona norte da cidade oferece para que os pais deixem por hora ou por dia. Eles podem deixar as crianças lá para que elas sejam cuidadas. Ontem ligam da creche para os pais. E aí bate o desespero. Quando eles chegam na creche e vem a criancinha, a gente teve que borrar a imagem porque é uma criança, a gente não pode mostrar. Mas essa imagem aqui, a criança toda queimada. Tava com pomadinha ali na mão, no pé, no cotovelo. Assim, olha, é difícil de ver, tá? É difícil. A Laís Cardoso, que tem um filho pequeno, tem o Dudu pequenininho, viu as imagens sem ter esse borrado, né, Laís? É impossível não cortar o coração vendo uma imagem como essa, hein, Laís? Muito difícil, Parra, até porque eu sou uma mãe que preciso deixar meu filho na escolinha para conseguir trabalhar. Então consigo me colocar no lugar dos dois, né? O pai até falou sobre culpa, mas não tem como, né, Parra? A gente precisa trabalhar, garantir o sustento, a gente também tenta ser bons pais. O que aconteceu ali naquela situação chamou bastante a atenção por conta justamente dessas imagens, né? As queimaduras na criança, enfim. E o pai também questiona o fato da forma que foi tratado depois, porque chamaram a mãe, disseram que não era nada grave, não chamaram um socorro imediatamente. Então esse é um grande problema, foi um caso que chamou bastante atenção na zona norte de Londrina. Inclusive o Pedro Marconi esteve por lá, preparou uma reportagem contando como tudo isso aconteceu. Vamos acompanhar. Pequena. 3 meses chorando de dor. Olha a perninha, olha o pezinho, pelo amor de Deus, gente. Revoltados com os ferimentos da filha, os pais cobraram explicações das responsáveis pela creche particular, que fica na zona norte de Londrina. Tá, essas bolhas são do que então? Que eu não tô entendendo. Você pode já ver, é fechado, olha só, o tapetinho tudo bonitinho, tá? Pode ver. Ai, meu Deus. Ela saiu correndo, escorregou aqui e caiu, o chão tá muito quente. Mas as justificativas não convenceram os familiares. Mas as duas pernas, assim, desse jeito, o pé, não é possível, gente, uma coisa dessa. Então que não leve as crianças pra brincar no sol desse. Isso é um absurdo, gente. Com certeza. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer esse tipo de situação. Olha que judiação, pelo amor de Deus. As queimaduras na bebê foram térmicas, ou seja, provocadas pelo calor. E isso no dia em que as temperaturas quase chegaram aos 36 graus. A menina é a primeira filha do Caio e da esposa. Ele estava trabalhando quando recebeu a ligação para ir até o centro de educação. Ligaram para minha esposa e falaram que era para comparecer aqui na escola, que a criança que estava tudo bem, mas que precisava vir. Aí chegou aqui e falaram que a criança caiu e se machucou. Aí a gente foi ver, a menina tá com o corpo cheio de bolha no joelho, nos pezinhos, tudo bolha estourada. A bebê sofreu queimaduras de 1º e 2º grau nas mãos, pés e também nos joelhos. A família mora na região e havia deixado a criança pela primeira vez na creche para ver se ela acostumava. Os pais acusam a direção da escola de negligência. É revoltante, porque a gente precisa trabalhar para dar o melhor para a criança. E aí você tem uma notícia dessa. Outra reclamação deles é de que as responsáveis pela unidade teriam sido omissas. Fechou ali e só saiu agora para a polícia. Depois de muito tempo da polícia insistir ainda. Porque para nós não deu satisfação nenhuma. Segundo o pessoal aqui, ela busca outras pessoas, outras crianças e fica com as monitoras. E não sei se não tiveram controle, se esqueceram a minha filha no sol, eu não sei. Olha o sol que tá, o perigo que tá. A defesa da creche nega qualquer tipo de falta de cuidado com a bebê. Foi um acidente que vai ser apurado pela instituição realmente como ocorreu, né? Mas em nenhum momento a creche ela foi negligente. Assim que aconteceu o fato, já acionou os pais, que eles já vieram de pronto imediato para ver a situação. E conformados, houve uma manifestação, é claro que a gente que é pai, a gente entende, né?
Mas os fatos a instituição ela está apurando internamente, né? E vai dar todo o respaldo para a família que for necessário. O advogado afirmou que os machucados aconteceram após a criança cair no piso quente. A princípio, na parte interna, né, tem uma área de parquinho, onde as crianças brincam, né? E a área ela é fechada. Então, não houve, assim, uma negligência da instituição, né? Então, em nenhum momento elas ficaram sozinhas. Mas por um segundo, e um detalhezinho, ela acabou caindo no chão. E o chão estava quente. E nisso deve ter acabado descendo o joelho, né? Quando foi acudida de pronto imediato pela supervisora imediata, as mãos estavam meio machucadas. Depois do atendimento do CIAT, a Lívia foi levada para o pronto atendimento infantil e na sequência transferida para o HU. Nós demos prioridades aí para agilidade do atendimento, então colocamos ela no interior da nossa viatura, né? Como se trata de uma queimadura térmica, nós pudemos umedecer ali uma compressa com soro e colocar no ferimento para diminuir o efeito da queimadura. Vizinhos chegaram a ir para a frente da creche, o que gerou um princípio de tumulto. A polícia militar teve que reforçar a segurança. A dona da unidade foi levada para prestar depoimento na delegacia. A polícia foi para manter a calma, para que todos mantivessem a calma, para controlar os ânimos e foram encaminhados todos para a delegacia e o caso será apresentado ao delegado de plantão. Graças a Deus a minha filha está viva, vai melhorar, vai sarar, mas se acontecesse o pior, Deus me livre. Eu fiquei um tempão conversando com a minha esposa sobre esse caso ontem. Meus filhos já são maiores, mas já tive filho pequeno, igual a Laís tem hoje. De ficar pensando o seguinte: houve um descuido por parte da creche? Houve, gente, houve. Se você tem na sua casa um quintal, vamos supor, pode vir para mim, Diegão. Se você tem um quintal na sua casa e você tem uma parte do piso da sua casa que é quente, você não vai permitir que seu filho acesse aquela parte. Seu filho pequenininho, criança pequena, tem a pele muito sensível. Muito sensível. Agora, imagina se na creche tivesse uma piscina, por exemplo, uma piscininha rasa e a criança tivesse ido. Que a criança encostou em algo quente, isso é fato. O próprio bombeiro falou pra gente ontem ao vivo no Cidade Alerta. E o cabo ali falou. Ele encostou numa superfície quente. Não sei se foi num brinquedo, não sei se foi no próprio piso. Mas apenas encostar não teria provocado toda essa queimadura. Queimadura quase de 3º grau, gente. A criança pode ter que passar por uma cirurgia. Está internada no hospital universitário. Virou caso de polícia, Laís. O delegado ouviu as partes. O que ele fala sobre toda essa situação, esse desespero todo na Zona Norte, hein, Laís? Exatamente, Parra. Inclusive, até falando sobre essa entrevista com o pai, que daqui a pouquinho a gente vai trazer na reportagem, ele falou que já conversou com os médicos e eles disseram que é pouco provável que a criança tenha caído e apareçam todas essas queimaduras, inclusive. E isso, é claro, também vai entrar nesse inquérito, então é bastante importante. Bom, o delegado está ouvindo as partes, porque assim, a gente tem as informações, a gente vê a criança toda machucada, mas é necessário haver uma investigação para que as pessoas, de fato, possam ou não serem punidas por conta dessa possível negligência. Então, o delegado está ouvindo as testemunhas para poder chegar aí numa conclusão desse inquérito. Vamos acompanhar. No procedimento de ontem, nós já ouvimos a cuidadora, a pessoa que estava com as crianças no momento em que o fato ocorreu. Nós ouvimos também a responsável pelo estabelecimento, ouvimos os policiais militares e o genitor da criança. Nós vamos ouvir outras cuidadoras, inclusive, segundo nos informou a responsável, uma outra cuidadora teria presenciado o fato, então sua oitiva é imprescindível. Vamos ouvir também a genitora da vítima, a qual estava em seu acompanhamento no hospital, e também solicitaremos exame pericial no local, a fim de determinar com exatidão qual era o estado anímico da agente, se ela agiu com culpa ou com dolo. Então, em razão de todos esses fatos, de todas essas diligências faltantes, nós instauramos um procedimento. Esse procedimento será encaminhado ao NUCRIA para continuidade das investigações e aí sim chegar a uma conclusão exata do que de fato ocorreu ali no local. É difícil imaginar e eu nem acredito que tenha sido algo intencional. O delegado tem que investigar. O delegado não pode ser por achismo, o delegado tem que ouvir as partes para entender de fato o que aconteceu. No meu entendimento, foi um acidente que aconteceu, só que faltou responsabilidade por parte da creche.
que permitir que a criança tivesse acesso a esse lugar que está quente. A criança não tem noção do perigo, gente. A criança não tem noção nenhuma do perigo. O filho da Laís está nessa idade. A gente tem que tomar todo o cuidado para a criança não mexer na tomada, não mexer no fogão, não brincar com um cachorro que é mais bravo. A criança não tem noção do perigo. E o delegado, Laís, também vai ouvir a cuidadora, vai ouvir todos os envolvidos nessa história para poder chegar à conclusão desse inquérito. Exatamente, Parra. Hoje nós estivemos por lá, né? Inclusive teve uma mãe que veio conversar com a gente, falou que são várias mães dizendo que é um bom atendimento e isso realmente ninguém está questionando. Até eles falaram, né, sobre a gente estar divulgando e tudo mais, e eu expliquei que o nosso papel é mostrar todo o acompanhamento que está sendo feito, uma investigação, inclusive, pela polícia. Então, é importante aí a gente ouvir todos os lados dessa história. O delegado também está fazendo, né, esse trabalho, ouvindo essas testemunhas. E uma testemunha importante aí nesse caso é a pessoa, a cuidadora que estava ali, o que de fato aconteceu, porque essa criança apresentou essas queimaduras. Então, o delegado já ouviu essa cuidadora. Vamos acompanhar o que ele disse. A cuidadora foi ouvida, segundo ela nos informou, ela confirmou que teria sido um momento de descuido, portanto de negligência. Ela estaria cuidando de 7 crianças no momento em que o fato ocorreu, momento em que uma delas deixou o local na área externa e correu para os fundos do pátio. No fundo do pátio, também segundo ela nos informou, tem uma área bastante quente por causa do sol, pintada de preto, que não poderia ser acessado por crianças, e essa criança acabou pisando naquela área, teria queimado os pés, possivelmente se ajoelhado e apoiado com as mãos. Por esse motivo, ela teria sofrido queimaduras tanto nos membros inferiores quanto nos membros superiores. A princípio, estamos tratando do tipo penal equivalente à lesão corporal. Vamos aguardar aí, dependendo da apuração do estado anímico dessa pessoa, ou seja, se ela agiu com dolo ou com culpa, a pena será variada. A Patrícia fala aqui no WhatsApp, essa criança não foi esquecida no sol, não? Piso quente, teve queimaduras, ela estava engatinhando. Esquecida no sol, acredito que não, porque ela não estava vermelha. Sabe quando fica vermelho do sol? Sapecado de sol? Eu acho que a criança encostou, como o delegado fala, numa parte que é quente demais. Um piso quente, gente. Pisou num piso quente, é uma criancinha pequena, a pele é muito sensível e deu aquela queimada na criança. Parri, a questão do alvará, hein? A gente está em cima de tudo isso, viu? A prefeitura, inclusive, hoje à tarde deve voltar a essa creche. A prefeitura deve voltar à tarde nessa creche para fazer a devida investigação também nesse caso. Parri, essa queimadura não foi de lugar quente, de sol, de jeito nenhum, conta outra história. Gente, é o delegado que está investigando. O delegado está investigando. A gente não pode chegar e simplesmente acusar disso ou daquilo. Será que não foi banho quente? Não foi. A criança não está com o corpo vermelho. O próprio bombeiro falou, vem para mim, Diegão, o bombeiro falou ontem pra gente que a criança encostou numa superfície quente. O bombeiro que atendeu, que chegou no local, que passou lá a atadura na criança e tudo. Então, fizeram isso, viu? Tem muitos julgamentos aqui no WhatsApp, eu não posso falar isso, tem responsabilidade com os comentários que eu leio, porque a gente não pode acusar sem ter a prova. Eu quero saber da Laís o seguinte, caso tenha sido comprovado algum tipo de negligência, de responsabilidade, pode sobrar para o pessoal da creche, Laís? O que o delegado fala sobre isso? Pois é, Parra. Inclusive, hoje a gente até ouviu algumas pessoas ali da vizinhança, né? Eles disseram que essa creche já funciona há alguns anos, inclusive, já mudou de direção. Então, muitas crianças da região já estudaram ali, então, muitos pais que dependem aí desse trabalho. Mas é claro que o delegado quer entender se de fato houve a negligência, também esse atendimento, né, posterior aí que os pais questionam por que não chamar rapidamente socorro, tentaram ali amenizar o caso, dizendo que não era algo tão grave. Enfim, mas eles podem sim ser responsabilizados. Então o delegado disse o que pode acontecer caso seja apontada aí essa negligência. Vamos ouvir. Segundo as informações que nos foram repassadas, o local não é um estabelecimento de ensino. É sim um local de recreação para que as crianças pudessem passar o dia
Caso alguma pessoa não possa ficar naquele momento com as crianças, deixa ali durante o dia para que eles possam fazer a recreação dessas crianças. Foi questionado a responsável pelo estabelecimento da existência de alvará ou documentação de autorização. Ela nos informou que esse documento existe e será apresentado posteriormente, mas no ato da oitiva não foi apresentado. Nós não descartamos eventual responsabilização também por parte da responsável, não só por parte da cuidadora naquele momento. Ela poderá, de alguma forma, ser responsabilizada caso não haja o documento de autorização. Nós ficamos em cima desse caso porque envolve criança, gente. Quando você deixa o seu filho numa escola, numa creche, você passa toda a responsabilidade para quem está cuidando. E é um bem precioso assim que não tem valor, não é calculável o valor de um filho. Então você quer que que a criança seja muito bem cuidada. Se houve um vacilo, se houve um descuido, se houve uma negligência, isso tem que ser devidamente apurado e responsabilizado. É só isso, tá? Só isso. A gente não quer que a creche feche, porque tem pais que dependem disso. A gente quer só que tudo seja muito bem colocado de forma clara, E o espaço para o pessoal da creche está aberto. Caso queiram falar com a nossa equipe, caso queiram dar a sua versão para os fatos, ontem falaram através de um advogado. Se a dona da creche, as cuidadoras quiserem falar com a gente, o espaço está sempre aberto aqui no nosso Balanço Geral. A gente dá espaço para todos os lados, para que possam falar e tudo ser devidamente esclarecido. Daqui a pouco eu vou com o Wesley para a prisão dos caras que roubaram um cordão de ouro no centro. A polícia agiu muito